Imagine um planeta em chamas, oceanos subindo e milhões de espécies à beira da extinção. Este não é o futuro distópico de um filme de ficção científica, mas uma realidade iminente que a humanidade precisa enfrentar com urgência. É possível reverter o equilíbrio ambiental? O futuro do planeta não é uma aposta incerta, é o reflexo das nossas escolhas e compromissos. Essa frase ecoa a responsabilidade das Conferências das Partes, COPs, as grandes cúpulas do clima que, desde 1995, reúnem líderes mundiais, cientistas, empresas e sociedade civil para enfrentar um dos maiores desafios da humanidade, a mudança climática. Mas o que essas conferências realmente buscam? Como elas começaram e quais os impactos de suas decisões ao longo das décadas? A história das cúpulas climáticas começou em 1972, na Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, na Suécia. O evento reuniu 113 países e resultou na Declaração de Estocolmo, que destacou a necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Este evento marcou o primeiro grande esforço global para abordar questões ambientais e levou à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, foi um marco significativo. O encontro resultou na Agenda 21, um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável, e na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o UNFCCC, que pavimentou o caminho para as futuras COPs. A UNFCCC tem como principal objetivo estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e reduzir o impacto das mudanças climáticas. Cada COP é uma oportunidade para que as nações discutam estratégias, ajustem compromissos e implementem ações que contribuam para a segurança ambiental mundial. O Brasil desempenhou um papel central como anfitrião e defensor das questões ambientais, destacando a importância da preservação da Amazônia. A globalização traz mudanças que podem ameaçar o meio ambiente. As economias em crescimento criam mais lixo industrial à medida que os países em desenvolvimento se industrializam, transformam suas economias de uma base agrícola para uma base industrial ou de fabrico e criam mais poluição do ar, à medida que mais pessoas podem comprar automóveis e fazer viagens aéreas. Isto significa que são queimados mais combustíveis fósseis e que mais dióxido de carbono e outros poluentes são liberados na atmosfera. Muitos cientistas acreditam que a queima de combustíveis fósseis contribui para as alterações climáticas, uma série de alterações ambientais, incluindo o aumento gradual das temperaturas da Terra, aumento das secas e subida do nível do mar. Essas mudanças são um perigo para a saúde do planeta. Primeiras conferências e o Acordo de Kyoto. A COP1, realizada em Berlim em 1995, deu o pontapé inicial. Esta primeira COP estabeleceu as bases para negociações futuras, reconhecendo a necessidade de metas específicas de redução de emissões. Mas foi na COP3, em 1997, em Kyoto, que se consolidou um dos primeiros grandes marcos, o Protocolo de Kyoto. Este acordo vinculava os países industrializados a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em uma média de 5% em relação aos níveis de 1990 entre 2008 e 2012, com metas específicas para cada país, estabelecendo pela primeira vez compromissos obrigatórios e jurídicos. Embora tenha sido um passo importante, muitos argumentam que suas metas foram insuficientes e sua implementação desigual.
Os Estados Unidos, por exemplo, se retiraram do protocolo, enfraquecendo seu alcance. A redução dessas emissões deveria acontecer em várias atividades econômicas. O protocolo estimulava os países signatários a cooperarem entre si através de algumas ações básicas: reformar os setores de energia e transportes, promover o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar mecanismos financeiros e de mercados inapropriados aos fins da convenção, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos e proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Os desafios da implementação e o caminho até Paris. As conferências seguintes, especialmente a COP6 em Haia em 2000 e a COP7 em Marrakech em 2001, foram marcadas por debates intensos sobre a regulamentação do Protocolo de Kyoto, mas dificuldades financeiras e divergências políticas dificultaram o cumprimento dessas metas. Contudo, foi na COP15 em Copenhague, em 2009, que as discussões sobre mudança climática atingiram um novo patamar. A conferência resultou em um compromisso não vinculativo que visava limitar o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius e marcou uma transição na abordagem. Os países começaram a comprometer-se com suas próprias metas de redução, conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDCs. Além disso, introduziu o conceito de financiamento climático, levando à criação do Fundo Verde para o Clima. O Acordo de Paris, um novo capítulo. A COP21, realizada em Paris em 2015, é considerado um marco revolucionário. O Acordo de Paris foi estabelecido, trazendo um compromisso global de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius e, se possível, limitá-lo a 1 grau Celsius e meio. O diferencial desse acordo é que ele inclui todos os países, independentemente do nível de desenvolvimento, e estabelece que cada nação deve apresentar planos de ação nacionais ou NDCs para controle e redução de emissões. O acordo também inclui compromissos financeiros para apoiar países em desenvolvimento, adaptando-se às consequências das mudanças climáticas e promovendo tecnologias limpas. O Brasil, por exemplo, comprometeu-se a reduzir suas emissões em 37% até 2025 em relação aos níveis de 2005. Além disso, o Brasil também declarou que iria aumentar em 18% a participação de bioenergia sustentável em sua matriz energética e restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e alcançar uma participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética brasileira até 2030. As COPs recentes e a busca por compromissos mais ambiciosos. Desde a COP21, cada cúpula tem focado em acompanhar e intensificar os compromissos do Acordo de Paris. A COP25, realizada em Madrid, Espanha, focou na implementação do Acordo de Paris, especialmente nos mecanismos de mercado para a troca de emissões. O Brasil participou ativamente das negociações, defendendo a importância de preservar a Amazônia e promover o uso sustentável dos recursos naturais. A COP26, realizada em Glasgow em 2021, trouxe promessas de redução de emissões de metano, compromissos para a eliminação progressiva do carvão e metas de financiamento climático. Entretanto, a conferência destacou a necessidade urgente de aumentar a ambição climática para garantir que o limite de 1,5 grau Celsius permaneça viável, o que depende de ações concretas nas próximas décadas. A COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, em 2022, foi marcada pela criação do Fundo de Perdas e Danos, destinados a apoiar países vulneráveis que já sofrem com os impactos severos das mudanças climáticas, como inundações, secas extremas e aumento do nível do mar. Esse fundo é um avanço histórico,
pois reconhece a responsabilidade dos países desenvolvidos em mitigar os impactos das mudanças climáticas que afetam principalmente nações em desenvolvimento, o impacto das COPs e o desafio de cumprir os compromissos. Apesar dos avanços, as COPs também têm sido criticadas pela lentidão das ações e pela dificuldade em alcançar metas efetivas. Muitos dos compromissos ainda precisam ser implementados de forma prática, e a dependência de combustíveis fósseis continua a desafiar os objetivos climáticos. Além disso, as COPs enfrentam a necessidade de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, combater a perda de biodiversidade e integrar as políticas climáticas com questões sociais e econômicas. Os países em desenvolvimento pleiteavam um financiamento dos países ricos de 1,3 trilhões de dólares até 2030, mas isso não foi aceito, permanecendo os níveis atuais de 100 bilhões, uma promessa que ainda não foi cumprida. Para Nidas Gupta, presidente da World Resources Institute, embora o acordo tenha dado bases sólidas para a ação, o resultado efetivo dependerá dos governos colocarem em prática os compromissos assumidos, o que não é garantido, pois os governos precisam obter a ratificação doméstica. Rachel Clitus, diretora política da Union of Concerned Scientists, disse que os países fracassaram em se comprometer com tudo o que haviam prometido. Para Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace, o texto é tímido, é fraco e a meta de 1,5 grau Celsius mal está viva, mas dá um sinal de que a era do carvão está acabando. Segundo afirmações do próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o que está em jogo é a saúde do planeta e o bem-estar dos seres humanos. Antes da COP28, ele esteve na Antártida e fez um relato preocupante. A Antártica foi chamada de gigante adormecido, mas agora está sendo acordada pelo caos climático, alertou Guterres. Isso porque o gelo marinho da Antártida está em seu nível mais baixo de todos os tempos. Novos números mostram que, em setembro passado, o gelo estava 1,5 milhão de quilômetros quadrados abaixo da média para a época do ano, uma área aproximadamente do tamanho de Portugal, Espanha, França e Alemanha juntos, disse o secretário-geral da ONU. Em novembro de 2024, a COP29 será realizada em Baku, no Azerbaijão. Detentor da maior diversidade do planeta e nona maior economia do mundo, o Brasil sediará pela primeira vez a conferência em 2025. A COP30 será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, Pará. Conclusão. As cúpulas do clima têm sido fundamentais para consolidar uma agenda climática global e trazer o tema da sustentabilidade para o centro das discussões políticas e econômicas. Mas o desafio é grande. A ciência indica que o tempo para reverter o aquecimento global está se esgotando, e as COPs continuam sendo um palco essencial para negociações, acordos e ações que determinarão o futuro ambiental do planeta. Porém, ainda caminha a passos lentos e com pouca efetividade. Portanto, é compromisso de cada um de nós fazermos parte dessa ação para ajudar os impactos negativos sobre o ambiente e o clima. Se você quer saber mais sobre esse tema, clique nesse vídeo que aparece aqui na tela. Esse vídeo também traz considerações que devemos repensar para ajudar a salvar o nosso planeta. Eu sou o professor Lisandro e essa foi minha aula.